Augusto. Olha, eu vou tentar simplificar as coisas. O governo é presidido por um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro há um bom tempo de cadeia. Você lembra quanto a pena do Lula? São 12 anos. Quando chegou? Pois é, há anos de cadeia por ser comprovadamente corrupto. Repito, 9 juízes de 3 instâncias diferentes condenaram o Lula. Não foi só o inimigo dele, o que ele sonha ferrar, né, o Sérgio Moro. O Lula vê com naturalidade casos de polícia. Ele conhece e convive preferencialmente com casos de polícia. Quando ele vai montar um governo, ele acaba nomeando prontuários. É a turma com quem ele anda. Eu acho que ontem, no último programa, o Silvio mencionou aquele mineiro lá, como é que é? O ex-governador, que foi ministro, amigão da Dilma. Patrus Ananias? Não, é outro, é Pimentel. Fernando Pimentel. Foi o governador da história de Minas Gerais. Fernando Pimentel, o mínimo que ele fez, o pequeno crime que ele cometeu foi, fora do governo, sobreviver com palestras que ele não dava, consultorias que ele não prestava. Então ele põe lá o recibo e ganhava isso aí, de empresas estatais, sobretudo. Os menos pecadores ali não vão passar, não vão ser aprovados no juízo final. Não vão. Os que pecam menos no governo Lula. Porque essa é a turma dele. Eles devem tratar como otários os cidadãos honestos. O Lula, quando ele recebeu, tem um vídeo que eu vou ver se o nosso querido Binha arruma depois, porque ele é muito didático. Um funcionário paupérrimo lá dos Correios, do aeroporto, achou um dinheiro, devolveu uma carteira, alguma coisa dessas. Devolveu e disse que queria conhecer o Lula. A conversa entre ele e o Lula é uma das mais constrangedoras que eu já ouvi. O Lula falou, mas por que você devolveu? Mais ou menos assim. Por que você não ficou com esse dinheiro? Ninguém sabe quem é o dono. Então, fica com você, mas tratou como otário. Esta é a cabeça do Lula. Eu imagino que eles não conversam em particular, quando tomam algumas aí, por exemplo, a turma da Odebrecht, da Petrobras, falando da gente. Nós somos considerados otários por eles, por honestidade. A cabeça deles, quem é honesto é bobo, no mínimo. Então, a maneira de a gente ver o Juscelino é uma, a do Lula é outra. Qual é a diferença entre o Juscelino e o Chuca lá, o Tutuca, Fufuca, mas eu não sei que tem o nome de Fufuca, não pode ser ministro. Isso é Fufuquinha. Não pode, nem jogador de futebol pode usar esse apelido, não vai jogar bem. Fufuca é demais. E tem Fufuca e Fufuquinha no governo. No governo Collor, quando surgiu a notícia de que 2 ministros estavam namorando, um era casado, a outra era a Zélia Cardoso de Mello, que era ministra da Economia, Fazenda, não me lembro como se chamava na época. Economia. O outro era o Bernardo Cabral, senador pelo Amazonas, que era casado. Aí veio a notícia de que eles estavam trocando recadinhos na reunião do Ministério. Até para os padrões Collor aquilo pegou mal. E eu, depois, qualquer hora eu conto isso aqui, mas não quero me alongar. Eu vi a comprovação na festa de aniversário da Zélia, ficou claro quem era o namorado. Tá? Porque ele já chegou dando... Ele estava na porta dizendo, a noiva vem já já. Então ele queria revelar naquele dia. E também dava receitas, aí ficava sugerindo afrodisíacos, afrodisíacos. Não, você quer raspa de osso de pirarucu, desse componente eu lembro bem.
Eu acabei entrando naquela história lá do Bésame Mucho, porque eu estava lá, acabei dançando junto com o casal formado pela Zélia e pelo Bernardo. Aquilo aí foi revelado no Estadão, aquilo ali. E eu contei parte do que vi. Se eu contasse tudo, ia ficar um negócio mais pesado ainda. Isso aí resultou na demissão de um ministro. No caso do Lula, tem um sujeito aí passando a mão na perna de outra ministra há meses. E a ministra não conta para não perturbar o governo e tal. Um caso horroroso aí de assédio. E a turma do Me Too fica quieta. A ministra é cumprimentada pela primeira-dama porque não atrapalhou o governo, sofreu em silêncio. E aí vem as mulheres que tratam desse assunto. Todo mundo é tarado desde que não vote no Lula. E aí não falam nada. Então é o seguinte, nós vamos querer o quê? Que apareça um anjo, né? Apareça um santo na zona, que é o governo Lula. Não vai aparecer. Aquilo ali, você vai querer o quê? O São Jorge só frequenta bordel porque ele é um quadro na parede. Porque ele não combinaria. São Jorge no bordel. Então não tem nenhum São Jorge lá, não. Não tem nenhum. Só tem frequentadores do bordel, que é o governo Lula. E estou fazendo um paralelo generoso, hein? Porque o bordel é muito menos assustador. E pelo menos não toma o nosso dinheiro.